Vamos iniciar nossa primeira aula sobre empreendedorismo. Para isso, nós vamos ver o conceito de empreendedorismo e a importância do empreendedorismo para uma sociedade. Em primeiro lugar, vamos entender qual é o contexto que o empreendedor está se situando. É bem verdade que o mundo está mudando há muito tempo e está mudando a uma velocidade cada vez mais rápida. Mudanças, por exemplo, no ambiente econômico. A gente percebe isso muito. Inflação variando muito, subindo, descendo, valor do dólar, coisas que acontecem na economia de um país reflete no nosso país. Então nós temos uma dinâmica no ambiente econômico muito grande. Outro ambiente que está mudando muito no Brasil é o ambiente político. Nós estamos percebendo hoje pelas notícias o quanto nós estamos passando por uma transformação no ambiente político. E é importante a gente perceber isso porque através das decisões políticas se abrem novas oportunidades e se aparecem novas ameaças também. Outro ambiente que também passa por uma mudança muito forte é o demográfico. A quantidade de pessoas, o perfil das pessoas que estão na sociedade hoje são diferentes. Se a gente olhar 20 anos atrás, a gente tinha poucas pessoas que tinham ensino superior. Hoje o número de pessoas com ensino superior é muito maior, com conhecimento muito maior. Então esse ambiente demográfico, a quantidade de pessoas e o nível dessas pessoas tem mudado significativamente. Eu quero falar de um ambiente muito especial que é o ambiente sociocultural. O ambiente sociocultural tem a ver com os costumes, com uma forma que as pessoas agem na sociedade. Se nós olharmos para isso, o próprio perfil do consumidor nesse ambiente social mudou bastante. Vamos dar um exemplo disso. Antigamente nós fazíamos compra em loja. Hoje nós temos uma oportunidade de fazer compras dentro de casa pelo celular, através do ambiente online. Esse comportamento de nós atuarmos na sociedade, nós temos que ficar atento a isso porque aparecem diversas oportunidades para serem exploradas pelo empreendedor nesse ambiente sociocultural. Além do que, essas interações com o mundo têm feito a gente perceber ou mudar costumes ou formas de fazer que acontecem em outros países. O mundo hoje ele é muito amplo para você fazer isso. Um exemplo disso é que hoje você pode comprar produtos no varejo pela China. Olha que incrível! E isso permite você desenvolver novas oportunidades. Um ambiente também que favoreceu muito o despertar do empreendedorismo foi o ambiente tecnológico. A partir do ambiente tecnológico, o desenvolvimento de tanto da própria informática quanto dos sistemas de informação e comunicação que nós temos, é possível nós pegarmos um mercado que era extremamente restrito e ampliar para um mercado global. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque esse ambiente vai criar um contexto propício a mudanças. E é no olho da mudança é que nasce a figura do empreendedor. Porque é nesse momento que ele vem e aproveita para aproveitar as oportunidades, se defende das ameaças para poder gerar o seu negócio e construir a sua lucratividade. Então, preste atenção nesse contexto, porque esse ambiente de mudança está permitindo o surgimento de novos empreendedores. Então, vamos aproveitá-los. Nesse ambiente de mudança, existe um cenário que nós temos que observar. Olha o cenário brasileiro. O Brasil, há muito tempo, ele é eleito pelo Global Entrepreneurship Monitor como o país mais empreendedor do mundo. Há vários indicadores que medem isso, mas nós somos um povo empreendedor. Nós somos um povo que queremos ser donos do nosso próprio negócio. Qual é o problema? O problema é que no mesmo tempo que nós somos o país que mais abre negócios do mundo, nós somos um país que também mais fecha negócios. E por que isso? Porque falta em nós preparo. Nós temos vontade. Nós temos sonhos, nós corremos atrás, nós temos atitude de correr atrás para nos tornarmos empreendedores. O que nós precisamos agora é nos preparar para esse sonho. E preparar para esse sonho vão significar, além de você buscar mais informações, preparar através de estudos, buscar conhecimentos para poder te dar embasamento, também um perfil de inovador. O empreendedor tem uma característica fantástica, que se ele está num ambiente de mudança, ele é uma pessoa que promove mudanças. Por isso ele vai precisar entender que ele precisa estar preparado para esse ambiente dinâmico e também de gerar inovações para a sociedade. Este é o cenário que nós vamos atuar. Um preparo melhor para aproveitar esse perfil que a gente já tem de vontade de montar seu negócio, criar seus sonhos, mas com inovação. Esse é o caminho para o empreendedor. Qual que é o objetivo da nossa aula então? O objetivo da nossa aula vai ser fornecer informações e orientações de como você se tornar um empreendedor e, mais do que isso, apresentar novos conceitos de empreendedorismo e oportunidades que aparecem para você se tornar esse empreendedor. A palavra empreendedor surgiu na França por volta do século XVII e XVIII, com o objetivo de designar aquelas pessoas ousadas que estimulavam o progresso econômico mediante novas e melhores formas de agir.
Quem trouxe esse conceito para nós foi um autor chamado Richard Cantlow. Esse Richard Cantlow foi o primeiro a enxergar que o empreendedor é aquela pessoa que gera mudança na sociedade. Então, olha que interessante o conceito, eu vou repeti-lo. A palavra empreendedor surgiu na França e com o objetivo de designar aquelas pessoas ousadas que estimulavam o progresso econômico. Pense, você ser uma pessoa ousada é uma pessoa que lança-se para frente, que faz, que tem coragem de fazer as mudanças que precisa e que provoca impacto na economia como um todo. A bem da verdade, no início, a gente tem 3 grandes eras do conceito de empreendedor. No início, porque isso foi desenvolvido por economistas, era muito voltado para o lado do aspecto econômico, de gerar mais negócios, de gerar riqueza. Esse conceito veio evoluindo com o tempo. Mas pense que o empreendedor é uma pessoa que provoca mudanças na sociedade. Então, se eu for traduzir a palavra entrepreneur, que é do francês, significa aquele que assume riscos e começa algo novo. Pensem comigo, todo mundo quer ser um empreendedor. Nem todo mundo está preparado para assumir riscos, muito menos para começar algo novo. Pelo fato de se começar algo novo, você já assume uma característica de uma pessoa que assume riscos. Por isso é importante essas duas e nós vamos trabalhar isso nas características do empreendedor. Então o empreendedorismo, na sua evolução, ele nasce do termo do empreendedorismo diferenciado, onde se separava, em determinado momento, o empreendedor, que era aquele que fazia as coisas, e também o empreendedor, que era aquele investidor que colocava o capital. Esse conceito foi ficando mais claro com o tempo. Então me permitam participar com vocês uma sequência histórica do conceito de empreendedorismo para a gente entender como é que esse conceito chegou no nível atual para você se tornar um empreendedor contemporâneo. No século XVII, na França, nasce a palavra entrepreneur, como a gente já havia dito, referenciando pessoas que ousavam e que assumiam riscos. No século XVII ainda, que surge o autor Richard Cantlow. Ele separa o empreendedor que assume risco desse do empreendedor que faz os investimentos. Já no século XVIII, um economista chamado Jean-Baptiste Say, ele traz um conceito mais um pouco melhor elaborado para o empreendedorismo, mas ainda com enfoque com um olhar econômico. Ele diz que o empreendedor é aquele que transfere os recursos de baixa produtividade para os recursos de alta produtividade. Então, como a economia, a base da economia é ver como é que são usados os recursos e o capital da empresa, olha só que interessante. O Jean-Baptiste Say, ele diz, se tem um recurso que não está sendo utilizado ou está com baixa produtividade, o empreendedor é aquele que consegue maximizar o uso dos recursos. Ou pega os recursos e utilizam ele na sua máxima capacidade, na sua máxima utilização. E com isso consegue gerar capital e lucro, que é um dos objetivos do empreendedor daquela época e de hoje também. Já em 50, nós temos um outro economista famoso chamado Joseph Schumpeter. Schumpeter, ele é um marco para o empreendedorismo. Aliás, ele tem 2 marcos fantásticos, que a gente vai aproveitar ele nas nossas aulas. É o conceito de empreendedor que ele traz e o conceito de inovação que ele traz. Mas vamos nos ater no conceito de empreendedorismo. Schumpeter diz que o empreendedor é aquele que faz uma desconstrução ou gera uma destruição criativa. Por quê? Porque a economia está pautada por empresas que já estão se estabelecidas e o empreendedor aparece fazendo algo novo. E quando ele faz algo novo, ele muda a forma que as empresas estão atuando para implementar algo novo. Daí o termo destruição criativa. Ele destrói o que já está consolidado para trazer algo novo, criando algo novo no mercado. Então esse é o empreendedor por Schumpeter. É a pessoa que promove mudanças no mercado e nas empresas. Isso é muito importante para nós porque o conceito dele, até hoje, a gente pode considerar atualizado, utilizado pelas empresas. Em 1970, houve uma outra pessoa que é da área da administração, é um guru da administração, foi considerado guru da administração, chamado Peter Drucker. Peter Drucker também colocou sua opinião do que é o conceito de empreendedorismo. E ele diz que o empreendedorismo é aquele que consegue, sim, alcançar sucesso gerando mudanças, alcançar resultados gerando mudanças. A linha do Peter Drucker sempre foi, para os estudantes de administração, sempre foi de falar da mudança. Ele foi um dos primeiros, quando ele se tornou guru, porque ele foi um dos primeiros a falar na década de 70 que a gente ia viver numa era do conhecimento, que o mundo ia sofrer mudanças muito fortes dentro do contexto comercial e empresarial. Então ele traz que o empreendedor é essa pessoa que promove resultados e gerando mudanças na sociedade. Em 1995, nós temos um outro ator chamado Gifford. Ele é o primeiro que traz um conceito
de intraempreendedorismo, intra de dentro, que seja um empreendedor dentro de você. Esse intraempreendedorismo é quando ele consegue mostrar que você pode ser empreendedor mesmo não sendo dono de um negócio. Nós vamos explorar mais esse conceito em aulas para frente, nos tipos de empreendedor, mas só para a gente ter uma noção, o intraempreendedor é aquele que você é um colaborador de uma empresa e você também pode ser um empreendedor, pode fazer algo ousado, pode assumir riscos e fazer as mudanças e a diferença dentro das organizações. Então, empreendedorismo é o processo de criar algo diferente e com valor. Vamos entender os conceitos. Processo de criar algo diferente e com valor. O valor é aquilo que o cliente, ou aquilo que recebe da mudança, ou aquilo que o empreendedor faz, para quem vai receber aquilo que o empreendedor faz, ele olha aquilo e sabe que aquilo é importante para ele, que faz diferença para ele. Esse é o conceito de valor. Então o empreendedorismo é aquele que faz algo diferente e de valor. Além disso, dedica tempo e esforços necessários, assumindo riscos financeiros, psicológicos e sociais. O que quer dizer isso? Quando você assume riscos financeiros, psicológicos, sociais, quer dizer que o risco financeiro é que provavelmente você vai ter que desembolsar dinheiro mesmo para colocar no seu negócio. E não há garantias de que isso vai trazer o retorno. Por isso ele assume risco. Ele assume riscos psicológicos e sociais, porque o psicológico, a partir do momento que você assume um risco, dentro da sua cabeça existe um mecanismo que vai fazer você funcionar diferente. Você não pode errar, você diminui suas margens de erro, porque o risco é muito alto. Então existe uma pressão psicológica para que as coisas dê certo, mas isso pode ser produtivo. Falando um pouco sobre isso, toda vez que essa pressão psicológica acontece no seu cérebro, existe um mecanismo no seu cérebro que funciona pela amígdala, que vai soltar uma substância no seu corpo chamada serotonina, que vai aumentar sua adrenalina. Por isso que a gente vê muito empreendedor enérgico. É esse mecanismo funcionando dentro de você, produzindo essa adrenalina, que te dá essa energia para poder querer ser mais e mais. E o risco social tem a ver porque hoje a gente, na sociedade que nós vivemos, muito difícil você vai conseguir fazer as coisas sozinho. Então você vai ter que interagir com as pessoas, vai ter que fazer seu network, para que com isso você consiga aumentar sua chance de sucesso. E por que ele faz isso tudo ainda no conceito de empreendedor? Porque isso ele espera receber consequentes recompensas e satisfação econômica e pessoal. Então essa motivação do empreendedor, esse retorno, é o que faz valer a pena. Nós vamos mostrar vários tipos de empreendedorismo e já vou deixar uma questão para a gente pensar. Não é só um retorno financeiro que vem do empreendedor. O empreendedor, ele vai além do retorno financeiro. Ele quer sim, ele quer um retorno financeiro, mas tem mais coisas que ele vai buscar. Um retorno pessoal, uma autorrealização. E essa, na minha opinião, me permito falar com a minha experiência, é talvez a maior motivação do empreendedor. É essa realização que ele tem de ter conseguido algo diferente, de ter alcançado algo diferente. Isso não tem preço, isso é o maior valor para o empreendedor. Nós vamos continuar falando mais sobre isso um pouco mais à frente. Então, pessoal, vou resumir para vocês o que é o empreendedor, para ficar fácil de se guardar. O empreendedorismo é o ato de realizar ou fazer algo acontecer. Então, quando você fala que você empreende, quer dizer que você é uma pessoa que faz algo acontecer, que transforma, que muda. Parece simples esse conceito, mas ele é mais difícil de fazer do que vocês imaginam. Por quê? Porque a gente às vezes é acostumado a ficar numa zona de conforto. Zona de conforto é uma palavra que não existe para o empreendedor. Ele está sempre movimentando, está sempre fazendo algo. Mas ao mesmo tempo isso é perigoso. Porque se nós não tivermos preparo, como a gente falou anteriormente, nós podemos fazer algo errado. E hoje o mundo, pelo aquele contexto de mudanças que nós falamos, tem menos chance para a gente errar. Ele dá menos chance para a gente errar. As oportunidades que a gente tem, nós temos que aprender a fazer certo de primeira. Isso é que vai fazer a gente construir uma sociedade diferenciada. Já que eu estou falando de sociedade, vamos falar qual é a importância do empreendedor para a sociedade como um todo. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é que o empreendedor possibilita a criação de empregos, inclusive o autoemprego. O que isso quer dizer? Possibilitar emprego, pessoal, que toda vez que você abre um negócio, por mais que você seja só você da sua empresa, que o negócio começa pequeno, isso já é um autoemprego. Mas você vai perceber que se você fizer as coisas direito, a tendência é que a sua empresa cresça e cresça em número de pessoas que trabalham com você, com colaboradores, com funcionários. E toda vez que você traz uma pessoa para trabalhar com você, você está gerando emprego para a sociedade. Um emprego para a sociedade faz muita diferença, porque aumenta a renda, aumenta o consumo, vai aumentar o PIB do país e tudo isso promove um desenvolvimento
da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade. Então pense nisso. Uma grande importância do empreendedorismo que, sem dúvida alguma, é a maior fonte de emprego que pode oferecer para a sociedade. Um segundo ponto que eu quero colocar é que, dentro dessa importância, ele possibilita o crescimento econômico de forma organizada. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é organizada em termos de uso de capital. Então, todas as vezes que você monta um negócio, e hoje não se permite montar negócio de qualquer forma, ele tem que ter uma estrutura organizada, você promove um ajuste da sociedade. As pessoas que têm esse emprego na sociedade, por exemplo, como é o item anterior, eles podem, por exemplo, dar mais condições para gerar outros empregos e a sociedade se organizar cada vez mais. Um terceiro ponto que eu queria colocar é que o empreendedorismo possibilita a inovação, principalmente pelas jovens empresas. Esse é um ponto crucial. Se você quer se tornar um empreendedor hoje, e você pensa em montar um negócio porque está vendo uma pessoa ali, ou um comércio ali, uma empresa ali que está ganhando dinheiro, você vai ter que pensar em fazer algo diferente. Pensa comigo. Se você fizer a mesma coisa que a outra pessoa está fazendo, qual é a vantagem dela vir comprar os seus produtos ou os seus serviços, ao invés de comprar alguém que já está no mercado há muito tempo? Então você necessariamente, sempre, para entrar no mercado e competir no mercado, vai ter que procurar algo novo. Por isso que nós falamos que um dos fatores do empreendedorismo, além de estar preparado, é trabalhar com inovação. E isso tem ocorrido. Novas empresas têm surgido no mercado, trazendo coisas novas para mostrar para a sociedade consumir e gerar negócios com isso. Um outro ponto que eu quero colocar, que é a importância do empreendedorismo também, ele auxilia na melhoria da competitividade. Olha que bacana isso. Se eu tenho uma empresa e tenho um novo entrante, um novo concorrente que entrou com algo novo, isso também vai me provocar a buscar algo novo e melhorar. E isso gera uma evolução histórica. Vamos dar um exemplo. Pensa comigo. Se isso não ocorresse, até hoje a gente estava vendo filme em videocassete, que talvez alguns de vocês nem conheçam. Mas vale a pena consultar a internet o que é um videocassete. A gente assistia vídeos por um tape, por um vídeo de fita magnética. Hoje a gente consegue ver vídeos por Blu-ray, que é uma qualidade extraordinária, em televisões de tecnologia de 4K, que é uma resolução altíssima. Isso só é possível essa evolução acontecer porque a gente tem esse fator de competitividade que as empresas disputam para se tornarem melhor. Isso é de grande importância para o nosso desenvolvimento. Um outro ponto é que o empreendedorismo aproveita melhor o potencial dos indivíduos. Sem dúvida alguma, pessoal. Se nós estamos falando que vamos fazer mudança, se a competitividade fala que a gente desenvolve mais produtos e produtos melhores, isso só é possível quando nós, indivíduos, nos tornamos melhores, produzimos melhores. E isso é extremamente importante. O empreendedor, para ele crescer, ele tem que ajudar a promover o crescimento do indivíduo e de si próprio. Um outro ponto é que o empreendedorismo permite entender e explorar de forma mais efetiva os interesses da sociedade. Olha que bacana. Tudo que a gente fala da ação do empreendedor, ele joga isso de forma para a sociedade de uma forma mais evolutiva. Então, todas as vezes que um empreendedor vem, ele nasce, e ele cria um produto novo, ou faz algo novo, é exatamente para fornecer isso para a sociedade ser melhor. E, por fim, ele permite o desenvolvimento de carreira de uma parte significativa da força de trabalho. Todas as vezes que o empreendedor, se você trabalha com um empreendedor, vai ser empreendedor, você vai ver que você vai ter que forçar os seus colaboradores a serem melhor, para tirar eles da zona de conforto para poder crescer. E quando isso acontece, certamente ele torna esses empreendedores pessoas melhores. Não só profissionais melhores, mas pessoas melhores. E se a gente conseguir seguir nessa linha, transformando o empreendedorismo não só em negócios melhores, mas também em pessoas melhores, certamente vale a pena a gente criar uma cultura empreendedora mais diversificada, mais dinâmica e mais forte no nosso mercado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e em breve eu volto com a nossa aula de número 2. Muito obrigado.